Em Semeando a Boa Semente, falo hoje com base no Evangelho de Lucas, o capítulo 12, os versículos do 13 ao 20, onde temos registrado a parábola do rico insensato. O capítulo 12 registra que Jesus está reunido com uma multidão de milhares de pessoas. E um da multidão, fiquei pensando, entre milhares de pessoas, um da multidão provocou Jesus numa pergunta que fez, ou num pedido que fez a Jesus. E então Jesus resolve mostrar ou explicar essa questão perguntada, produzindo a parábola, que é conhecida a parábola do rico insensato. Aquele homem, um da multidão, pediu a Jesus que resolvesse um problema de herança familiar. Ele achava que Jesus deveria intervir nessa disputa, nessa discussão de herança familiar. Jesus até diz, mas quem é que me colocou como repartidor ou juiz nessas questões? Aí então ele propõe essa parábola do rico insensato e tenta mostrar de alguma maneira essa questão da avareza, ou, como ele estava dizendo lá no início do capítulo 12, a questão do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele tenta agora falar sobre a avareza e mostrar que algumas coisas relacionadas à avareza não têm valor nenhum para a vida no cotidiano. É muito interessante quando Jesus, então, faz essa advertência. E ele diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então é interessante considerar isso. Não consiste, né, quando ele diz, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então não é o que eu tenho que vai resolver. É muito mais profundo, é muito mais séria essa questão. Rosalino da Costa Lima, membro da Academia Evangélica de Letras, escreveu um livro já há muito tempo com o título 4 Sintomas de Loucura. E escrevendo esse livro, ele faz assim uma descrição, uma avaliação desta parábola de Jesus de forma extraordinária, contemplando as mais diversas questões implícitas nesta parábola. E eu vou aproveitar algumas coisas para deixar então uma possibilidade de estarmos pensando nessas coisas. Ele diz que esse homem, ou nessa parábola, estava um egoísmo muito acentuado. Diz Rosalino que este homem usou 7 vezes o pronome eu, para mostrar algo lá de dentro dele mesmo. 7 vezes ele aplicou o pronome eu de forma escandalizável. Na visão dele, era ele, e ele se achava, ele se bastava. Veja como diz aqui, o destaque dessa parábola que Jesus propôs. Primeiro, esse homem diz, que farei? Depois ele diz, não tenho onde recolher os meus frutos. Depois ele diz, farei isto. E continua, derrubarei ou derribarei os meus celeiros. Depois ele diz, edificarei outros maiores. E ainda,
recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E por último, direi à minha alma. Olha que interessante como esse homem tinha essa visão do eu. Ele se achava. Ele não conseguia ver nada mais à sua volta. E a gente percebe que o eu nesses verbos está implícito, né? Ou oculto por elipse. O eu, 7 vezes ele diz dele mesmo. Não tem mais ninguém à sua volta. Ele não conseguia ver mais ninguém. Percebemos então claramente a intensidade do egoísmo deste insensato. Jesus estava certo quando o classificou ou o chamou de louco. O problema, na verdade, não está no que já havia conquistado. Afinal de contas, ele deve ter lutado muito, trabalhado muito. Talvez de sol a sol, com pouco descanso, num esforço extraordinário. Isso podemos dizer ser até normal, é natural. Ele havia conquistado alguma coisa, mas o problema não está naquilo que ele conquistou, muito menos no que pretendia fazer. É certo? Mas se ele tinha muito, se tinha conquistado muito, ele não podia jogar fora, deixar perder. Ele tinha que dar um jeito de guardar essas coisas para usar no tempo certo. Então o problema não está nisso. Envolvido, na verdade, no seu eu, olhando para dentro dele mesmo, um eu egoístico, certamente ele ignorou completamente a pessoa de Deus. Aquele que o havia abençoado, dado a ele vida, saúde, sabedoria, condições, espaço para plantar e abençoado a terra para que ele pudesse colher. Mas no seu eu, ele não conseguia ver nem mesmo esse Deus ali o abençoando. Certamente, quando a pessoa perde essa visão, está comprometida consigo mesmo, só vai ter uma derrocada na sua vida. Pensando nisto, né, ele não podia imaginar o conselho de Jesus Cristo, o mestre dos mestres, considerando uma verdadeira loucura aquilo que ele estava fazendo. É interessante que olhemos à nossa volta, percebamos aqueles que estão à nossa volta, qual a importância deles para nós. Nós não vivemos sozinhos, nós somos seres sociáveis. Nós não nos bastamos a nós mesmos. É o que Jesus vai deixar aqui bem nítido. E mais do que isso, não podemos perder a visão de Deus, que está sobre todas as coisas e no controle de todas as coisas. Eu não posso continuar nesse vídeo pelo tempo que eu vou tomar, mas quero fazer um segundo vídeo. E nesse segundo vídeo, quero ainda continuar mostrando a loucura desse homem. Mais do que esse egoísmo, esse eu intrínseco, quero mostrar a sua posse. O quanto esse homem, além de egoísta, era possessivo. Mas falo isso num próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Mas eu desejo que você pense nisso. Falei em Lucas capítulo 12, versículos do 13 ao 20.